Oi, meus queridos. Nossa aula hoje é de Geografia, capítulo 1, terceiro bimestre. Vamos ouvir uma musiquinha antes de começarmos nossa aula. Eu estou dançando, quarto. Então, quarto ano, nossa aula hoje é de Geografia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a forma de relevo, tá? Então, nós vamos falar as formas de relevo. O que seria relevo? Então, relevo é um conjunto de elevações, vales, planícies e planaltos. Então, vocês estão olhando a imagem ali, é um exemplo de que tem um pouquinho de cada. Lá no fundo tem as cordilheiras, que depois nós vamos estudar bem quais são as cordilheiras que nós conhecemos. A Pro vai pedir para vocês pesquisarem para ver como que é o nome delas, onde que surgiu, como que é. E vocês vão ver esse conteúdo que a Pro está vendo agora no quarto ano, vocês vão ver ele mais aprofundado no quinto, no sexto, no sétimo, tá? Então vocês sempre vão estar vendo, porque tem mais também, tá? Só que nós vamos trabalhar só essas aí. Então, ali mostra a serra. A serra é por onde nós vamos quando vamos para o litoral, lembra? A Pro fala na serra, lembra na praia, que às vezes a gente desce para o litoral por ali, né? Aí tem também a serra quando nós descemos lá pela Graciosa, que você vai totalmente pelo meio da serra. Geralmente é raro o quarto ano quando tem sol, porque ela é muito, muito alto. Então lá sempre tem uma neblina, é úmido, às vezes até chuva tem. Até mesmo indo pela serra aqui por Curitiba também. Às vezes você tá em Curitiba, tá aquele solzão assim, muito quente. Quando você vai chegando perto da serra, começa a acontecer o quê? Chuva, umidade. Da hora que você desce toda a serra, você sente lá o calor que está lá embaixo, começa aquele solzão lindo, maravilhoso. Oh, meu Deus do céu, que saudade da praia. Olha só, Planalto, onde mostra ali no cantinho, na imagem do lado esquerdo, tem ali algumas casas. No Planalto quer dizer que ele já fica alto, ó, a palavrinha no final, ó, Planalto, alto. Vale é onde tem água, um córrego, né? Onde tem uma aguinha ali pro meio, tá? E depressão é uma elevação que você encontra na terra, tá? Às vezes devido a muita chuva, muita água, ele vai fazendo o quê? Ele vai ficando um pouco mais para baixo, ele vai ganhando sedimento, ele vai formando erosões, tá? Erosões. Aí temos a montanha e a planície já fala ali, ó, plano, planície e colina. Essa imagem que a Pro está falando agora, ela está lá na página 140, tá? A Pro passou... na página 139 tem duas imagens lá que a Pro vai pedir para vocês pularem, porque ela pede para vocês usarem papel de seda, 8 por 5 centímetros, fazer um desenho. Então essa página a gente vai pular. Nós vamos lá para a página 140, que é essa parte aí, que mostra esses desenhos. E até eu vou pedir para vocês seguir esse exemplo aí e vocês completarem lá na apostila de vocês, onde que fica a montanha, a planície, a depressão, o planalto, tá bom? Aí lá na página seguinte, vocês vão olhar lá na página 141, tem lá 4 imagens que mostram colina, morro, vale e chapadas. Do exercício 2, vocês vão olhar nessa imagem, qual dessas imagens que lembra a nossa cidade, digamos, mais ou menos a qual. Ou você conhece alguma dessa? Ó, você já ouviu alguma forma de relevo semelhante a essa? Se você viu, coloque o nome. Pode, província, eu vi lá em Ponta Grossa. Eu vi aqui em Telêmaco. Pode, eu já vi uma imagem parecida com a do Vale, lá em Minas Gerais. Pode, eu já fui lá para Chapada dos Guimarães, tem uma imagem lá. Pode registrar. Eu nunca fui, mas a minha mãe e meu pai me contaram que eles já foram.
e é bem legal. Posso colocar? Claro que pode, tá? E aí, na imagem seguinte, um minutinho, vocês vão observar o que? A Pro colocou o nome de cada uma delas, tá? Das imagens aí, o Planalto, planície. Ó, daí, para não se tornar cansativo para vocês, vocês vão lendo cada uma delas, olha só. Depressão, sedimentos, que a Pro já resumiu, a Pro já falou o que é cada uma, né? Daí, chegamos na atividade que a Pro vai propor para vocês aqui, que é a D. O que seria a D? Vocês vão lá olhar na página 142, vocês simplesmente vão interpretar aquele desenho onde tem o menininho. Onde tem o menininho mostrando, olha, aqui, o que ele está mostrando? Vocês vão observar e vão registrar ali. O que cada cor representa? O que ela está representando? Ela representa o quê? Um intervalo de altitudes, porque ó, uma mostra lá 4.800, a outra mostra 3.000, a outra mostra 300, a outra mostra 150. Vocês vão fazer a página 142 e 148 e encaminhar para a Pro até 7 dias, tá? A partir de hoje. Aí os dois. Quantas cores fazem parte dessa legenda? Vocês vão contar quantas cores fazem parte. E aí embaixo você vai observar se você percebeu que as cores são relacionadas à vegetação. E vocês vão responder se sim ou não e o porquê, tá? Aí, lá na página 143, nós vamos pular, vocês vão, não é a D, mas vocês podem ler lá que mostra sobre o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, como que ele é formado, onde que ele fica. Aí, lá na página 148, que é o AD, que eu vou explicar para vocês vão seguir, olha só, esse é o AD, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão seguir a legenda do ladinho, ó, vermelho, Planalto, verde, planície. Vou virar aqui, ó. Planalto, olha só, a Pro está mostrando, ó. Planalto, planície, montanha e depressão. Vocês vão simplesmente seguir essas cores e vão registrar fazendo uma imagem assim para Pro, colorindo e colocando o nome. Pro, se eu só colorir e não colocar o nome, não tem problema? Não tem problema, só vocês seguindo ali a legenda que tem embaixo, tá bom? Então, o AD é 142 e 148. Agora, aproveitar continuidade explicando para vocês, lá na página 144, os tipos de agentes, que existem os agentes externos e os agentes internos, tá? Quem serão os agentes externos? Olha só que a Pro vai ler. A modelagem do relevo é formado por, normalmente, o que nós vamos ver aqui na imagem anterior, embaixo na página 144. Ele acontece por meio de ação de agentes externos, como a água, o vento e o mais recente da história da Terra, que é os próprios seres humanos, que também, o ser humano também é um agente que transforma? Claro que é. Olha o colégio, onde é o colégio hoje. Antes ali não tinha colégio, antes era só árvore, plantações. E olha ali, quem que foi o responsável por aquela transformação? Os seres humanos, tá? E quais são os agentes internos? Os agentes internos, o que seriam eles? É formado do relevo, isto é, a forma, a estrutura do relevo que ele vem da onde? Eles são esculpidos e modelados de diferentes maneiras. Quem são responsáveis para esculpir isso? Quarto, a chuva, dá licença aí. A chuva, a chuva, o vento, a areia, a água, eles são responsáveis, o gelo, a neve, eles são responsáveis pelos agentes, eles são responsáveis, que são os agentes internos, que mudam a natureza, que eles mudam a paisagem. Olha só, as formas de relevo são esculpidas, modeladas de diferentes maneiras. A superfície da Terra, ele ocorre com conjuntos de fenômenos naturais que atuam no relevo, provocando desgaste. Quem são eles? Posso grifar? Claro que pode, olha só. Pode grifar aqui na página 144, está grifadinho. Na página 145 também. Grife, que isso nós vamos usar para lá na frente, para uma atividade, para até mesmo para avaliações, tá? Olha quem são eles responsáveis. Chuva, rios, mares, que carregam sedimentos
e vão esculpindo a superfície terrestre, também a neve, o gelo, o vento, tudo isso ele modifica. Quarto, quando a Pro foi para o vai para o litoral, geralmente a Pro vai em janeiro. Janeiro é chuvoso, pega bastante sol também, mas é bastante chuvoso. Às vezes 2 dias de chuva assim que vem arrebentando, né? E sabia que, acho que foi um ano retrasado, quando a Pro voltou do litoral, eu estava vindo de Guaratuba. E quando a Pro passou ali pela Alexandra, que é o caminho para voltarmos, né? Mas deu uma chuva, quarto, a Pro ficou tremendo no carro. Chuva, chuva, chuva e lá alaga de repente. E quando estávamos subindo a serra, quarto, começou aquele carro da ambulância, bombeiro, SAMU, nossa, tudo alerta ligado. E fizeram todos os carros pararem. O que aconteceu? Teve um acidente na rodovia e outra coisa, desmoronou uma parte da serra, um barranco caiu assim. Ele invadiu a pista de quem descia e eu estava subindo. Quarto, nós ficamos 2 horas dentro do carro, só tinha uma garrafa de água. Eu com criança no carro, né? Só com água. Daí queria banheiro, queria comer, né? Então nós temos que ser prevenidos nisso também. E eu fiquei lá um tempão, a Pro olhou assim quando fomos passando de carro, naquele lugar lindo, maravilhoso, cheio de carro, liberando só um lado da pista, aquele barranco todo desmoronado. Por quê? Muita chuva. A chuva encharcou demais, aquele barranco acabou caindo. Então isso daí também faz parte. Ah, foi o ser humano? Não, é a natureza, porque quando choveu, foi desmoronando. Então isso daí são os agentes também. Então a chuva ela também modela, ela modifica. Se você olhar lá na avenida, tem um lugarzinho que a Pro fala. Lá na avenida, na frente da Pernambucana, quando chove, se você passar lá, você olha na rua, assim, na frente da Pernambucana, é cheio de furinho. Por quê? Quando chove, cai muita goteira. De tanto ficar batendo aquela água naquele lugar, ela foi furando. Então a chuva modifica. Eu falo esse exemplo porque ele é bem nítido. Bem na frente tem alguns buraquinhos assim, que é de tanto cair a goteira, ele vai modificando. Modificou o solo? Não, ele modificou a calçada. Mas ele modifica o solo, ele modifica a calçada. Tem lugares que, igual ali quando vocês forem para Ponta Grossa e passarem ali na Vila Velha, ali é esculpido ali do quê? Que tem a taça, a famosa pedra que tem lá. Ali é de acordo com o vento, foi desgastando. O vento vai batendo, soprando aqueles pouquinhos de areia, de terra, vai jogando ali, vai esculpindo, formando. Então olha só como a natureza ela é interessante, né? E é ela mesma que modifica a praia, a areia, a água, quando começa a bater nas pedras. Quando ela começa, vai e volta, as pedras vão ficando ou arredondadinha, ou ela vai fazendo uma curva. Tudo isso, então é com o tempo. Então esses são os agentes que eles vão modificando também, que são os agentes internos, tá bom? Tem os agentes internos e os agentes externos. O vento, o vento modifica. Olha só, se tiver um vento forte e as árvores estiverem todas retinhas, começar a ventar, as árvores não vão deitar, geralmente elas pendem, ou pendem quer dizer que elas deitam para o lado onde o vento assopra. Se o vento começar a soprar bastante para um lado, às vezes vocês olham as vegetações assim, passa no jornal, nossa, o vento forte que atingiu tal lugar, derrubou algumas árvores, está caído para o lado onde o vento veio assoprando, tá? Ele vem derrubando. Então ele modifica, o vento é um dos agentes também, tá? Aí, quarto, lá na página 146, nós temos lá essa imagem aqui, ó. É a ilha artificial de Dubai. Por que é uma ilha artificial antrópica? Porque foi o ser humano que construiu, foi o ser humano que foi modificando, tá? Olha só que lugar, aqui a praia de um lado, a praia do outro, aqui tem casas, olha, também tem barcos, navios. Então esse aqui são a ação antrópica, que seria o quê? O ser humano que botou a mãozinha dele lá
e foi modificando. Daí aqui nós temos também a influência dos relevos do ser humano, aqui a influência do relevo nas ações humanas. O que seria? O ser humano, olha aqui, ó, ele transformando. Olha só aqui, esse aqui é no Rio de Janeiro, em São Paulo. Olha que tem uma serra e olha só o ser humano construindo uma ponte. Mesma ponte que nós vemos a estrada quando vamos para o litoral, que nós subimos e descemos lá, quando nós estamos descendo, nós vemos a estrada. Ali foi quem? Foi a ação natural? Não, foi o agente, ser humano, eles que construíram, tá? Então essa a imagem aqui mostra o ser humano transformando também. E aí encerramos por aqui, que daí a 148 é a D, tá? Então nós vamos deixar para a próxima aula, nós vamos ver sobre várias outras imagens que tem aqui, bem legal. Ah, Pro, eu vi na página 149 um desmoronamento. Tem, olha aqui, ó, que a Pro acabou de explicar para vocês, ó. Tem o desmoronamento aqui, ó, descendo, ó. Tá? Então, na próxima aula nós vamos dar continuidade na página 149 e ficamos por aqui, tá? Então eu aguardo o AD de vocês, que é a página 142 e 148, enviarem a foto para a Pro, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fui!